Graça e paz, devocional do dia 16 de fevereiro. Iniciamos hoje no Clube da Bíblia a leitura do Evangelho de Lucas. Fizemos a leitura dos capítulos 1 e do capítulo 2. E o nosso devocional, ele tem seguido, acompanhado essa leitura anual. Então, entramos no Evangelho de Lucas. Vamos ler esse evangelho até o dia 27 de fevereiro e no decorrer desses 11 dias, intercalando com a leitura de alguns capítulos, vamos estar fazendo os nossos devocionais. Então tem sido um ano bem diferente aqui no Juntas Constantes. Eu estou muito empolgada, muito emocionada, tão diferente, é tão gostoso, tem sido tão profundo esses nossos momentos devocionais que a gente intercala ali essa leitura. A gente está saindo do raso e em paralelo a gente tem a oportunidade, além de ter feito aquela leitura ali de alguns capítulos, de entrar, de esmiuçar ainda mais alguns versículos com o devocional. Então, que bênção que tem sido esse ano, os nossos dias. Bom, nosso devocional de hoje, Lucas, capítulo 2, versículo 32, diz assim: Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. O que está acontecendo aqui nesse versículo? Ele fala sobre promessas que foram feitas para os pais de Jesus, ali para Maria, para José. Naquele período que Jesus nasceu, existiam muitas leis mosaicas, de Moisés, que precisavam ali serem seguidas. Dentre as tantas leis ali, quando uma criança ela nascia, quando ela era um filho homem, o primeiro filho homem, tinha que ir apresentar essa criança, tinha que apresentar 2 rolinhas ou 2 pombas como oferta no templo. E dentro desse acontecimento, dentro desse contexto, quando isso acontece, aparece um homem chamado Simeão. A Bíblia vai dizer que ele vivia em Jerusalém naquela época, que ele era um homem justo, que ele era um homem devoto, e ele fazia, sabe o quê? Ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Por quê? Porque ele cria no Senhor. E o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo sendo enviado pelo Senhor. E justamente nesse dia, o Espírito de Deus conduziu esse homem até o templo. E quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ali ao Senhor, como essa lei exigia, esse homem, Simeão, ele pega Jesus, ele toma a criança nos braços e ele louva a Deus. E ele faz ali uma espécie de oração. E é justamente uma dessas frases, dessas palavras, é justamente esse nosso devocional de hoje. Ele é uma luz de revelação às nações e é glória do teu povo Israel. Então aqui ele está afirmando que esse menino, que Jesus, ele seria uma luz para revelação aos gentios. Quem eram os gentios? Era o povo que não era o povo hebreu, que não era o povo de Israel, que não eram os judeus, ok? Então, ele está afirmando que o menino, ele seria luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel. E aí vamos pensar, quando a gente visualiza então, porque os judeus, eles tinham a Cristo, a vinda do Messias, ao cumprimento das promessas, algo muito particular, algo muito fechado ali, reservado apenas para eles. E aí quando a gente fala,
sobre um mundo marcado por guerras. E a gente tem essa palavra, isso nos conforta, isso nos consola, porque Jesus, ele é a esperança de todos os povos. E não sou eu que acho, não sou eu que estou vendo as notícias e quero criar uma realidade no meu coração. Não, é uma promessa. E ela é significativa. E ela traz uma importância para a gente por diversos motivos. Mas principalmente, meninas, porque isso indica que a vinda de Jesus, ela não seria apenas ali para salvar os judeus, mas ela vinha para trazer salvação a todos. E assim tem sido. Até os dias de hoje. Louvado seja o Senhor por isso, que não faz distinção do seu povo, mas que o seu amor, o seu perdão, o seu esconderijo, o seu abrigo, a sua redenção, as suas vestes novas estão disponíveis a todos aqueles que o escolhem, que o aceitam, que o confessam como único Senhor e Salvador. Ele tem sido luz para lugares que talvez a gente nem saiba que existe. Ele tem alcançado povos e nações. Todos os dias a gente se depara com notícias, de alguém que talvez a gente acompanhou ali o ministério, que se afastou dos caminhos do Senhor, e aquela notícia muitas vezes nos choca, de pessoas de fora do país que desenvolviam algum tipo de trabalho evangelístico, missionário lindo, que desanimaram. Mas nós também temos visto o quanto pessoas de lugares que é proibido ter a Bíblia confessarem Jesus. Então ele tem alcançado muitos povos, nações, independente de quem essas pessoas eram, da idade, da raça, independente. E aí eu vou além. Assim como Jesus, ele tem alcançado, assim deve ser também nas nossas vidas. Nós também somos chamadas a ser luz por onde a gente for, aonde a planta dos nossos pés pisarem. E será que nós temos sido luz aos gentios que convivem com a gente? Ou será que nós somos luz apenas para aqueles que já confessaram Cristo? Será que nós temos sido luz apenas para dentro das 4 paredes da igreja? Você tem sido luz para aquele amigo de trabalho que você está vendo que está quase divorciando, que está quase entrando num colapso por causa da situação financeira dele atual? Qual foi a palavra de esperança? Qual foi o versículo que você liberou sobre a vida dele? Então, que esse devocional nos encha de temor e da certeza de que o Senhor, ele nos escolheu e que muitas pessoas precisam ainda ser apresentadas a ele. Ah, Marcele, mas eu não vou falar não, porque aquele meu colega de trabalho, ele já foi até da igreja, ele é até batizado. Muitas pessoas precisam ser apresentadas a ele. E talvez o que você carrega, a unção que está sobre a sua vida, vai alcançar essa pessoa de uma maneira que outras, falando, não vão surtir efeito. Então, comece essa semana destinada, com esse objetivo, a falar de Jesus, a ser luz na vida de quem não tem Cristo, de quem está afastado. Fale de Jesus para quem for, aonde você for. Amém?